bem-vindos ao nosso Omelete Avontes. Estamos juntíssimas, eu e Natália Bride, porém separadas, cada uma na sua casa, mas para trazer aqui muito calorzinho no coração para vocês. Que a gente sabe, né? Você sabe, eu sei, Patrícia sabe que a gente está nesse momento muito complicado, mas que a gente não pode perder o bom humor, a leveza também, e tem uma série que ensina isso pra gente, porque ela sabe falar muito bem sobre o lado pesado da vida e fazer isso com leveza, que é Brooklyn Nine-Nine. Exatamente, a Natália já deu spoiler aqui do nosso programa, mas antes de começar, eu quero que você confira a playlist que está em algum lugar dessa tela, com todos os nossos avontes, que é o nosso programa, que a gente fala sobre os sentimentos que os filmes e séries e tudo, livros, música, causam na gente. Então confere, não esquece de curtir o vídeo e também deixar aqui nos comentários novas questões pra gente falar, porque nesse Avontes de hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai pegar uma série em específico, que é Brooklyn Nine-Nine, e vai falar todos os sentimentos que ela causou e todas as reflexões que ela causou na gente. Então bora lá falar um pouco. Pausando aqui, ó, o nosso querido Avontes, para dar uma dica muito importante, porque nunca foi tão necessário a gente cuidar da nossa saúde emocional, e com o Zen Club você pode fazer isso de uma forma fácil, barata e segura. Ó, qualquer hora do dia, pelo site ou pelo aplicativo, você acessa lá e você vai encontrar na plataforma especialistas em saúde emocional, em bem-estar e em desenvolvimento humano, e ainda além de dicas, além de podcast, tudo para você ficar bem nesse momento. As consultas são a partir de R$60 e se você acompanha o Omelete, você ainda tem 30% de desconto usando o cupom OMELETEZEN. Então essa dica é muito boa para esse momento que a gente está vivendo. Se cuida! E agora dá play pra gente continuar falando sobre Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine tá atualmente na sua 7ª temporada lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente consegue ver as 6 temporadas completas pela Netflix, o que fez muita gente virar fanzoca da série. É uma queridinha na internet, vários memes rolando no Twitter principalmente. E é uma série que ela vem num lugar especial, de mentes especiais, porque ela é a criação do Dan Goor, ele era roteirista, diretor, produtor de Parks and Recreation, e do Michael Schur, que é responsável pela versão americana de The Office, co-criador de Parks and Recreation e, assim, criador da maravilhosa The Good Place. Então são séries assim que vêm de mentes especiais. Você vê já ali que ela tem um atestado de qualidade. E eu acho que uma coisa que todas essas séries têm em comum, que a gente falou aqui, é que elas têm esse tipo de humor calcado, né? Ele é criado nessa relação que o público tem com os personagens. Então, você vai ouvir alguém falando a frase clássica de eu vi os primeiros episódios, não gostei, não achei graça, não foi pra mim. Mas por quê? Porque a série desde o começo, ela começa a desenvolver os personagens, ela começa a criar aquele tipo de humor pra você entender depois, lá na frente, por que aquela situação é engraçada, por que não é. Então, e Brooklyn Nine-Nine, ela é especialmente assim, ela começa de um jeito pra que você crie amor ali, pra que você fique assim, torcendo depois pros personagens também. Brooklyn Nine-Nine tem isso ela tem personagens muito exagerados, né? Mas ao mesmo tempo, a parte do humor dela tá em quebrar esses estereótipos, assim. Então, eu acho que o Marcos Valarezo fez um vídeo muito bom no canal Entre Planos, falando sobre a masculinidade positiva que existe em Brooklyn Nine-Nine, e eu gosto muito disso, assim, que a série, ela pega essas personalidades exageradas, ela pega o que a gente espera das pessoas pela descrição, né? A Rosa é durona, então ela vai ser de um jeito, e aí ela brinca com a gente fazendo exatamente o que a gente não espera. A Rosa é sensível, o Terry é sensível, e aí a gente vai aprendendo o Jake, ele vai ter um momento, ele é todo bobão, e aí ele vai ter um momento de extrema lucidez, e ele vai falar uma coisa muito bonita, sabe? Eu acho que a gente vai aprendendo também de parar de querer colocar as pessoas nas caixinhas, assim. Acho que a série faz muito disso, muito do humor vem dessa, e aí também dessa relação que a gente cria com os personagens. Rosa Diaz, tough, smart, hard to read and really scary. Charles Boyle, he's a grinder. Not the most brilliant detective, but he works harder than anyone else. He's not physically gifted. Amy Santiago, she's got 7 brothers, so she's always trying to prove she's tough. Jacob Peralta is my best detective. He likes putting away bad guys, and he loves solving puzzles. The only puzzle he hasn't solved is how to grow up.
equilibrar drama e humor é sempre muito complicado, tanto que, né, criou um gênero que tem um nome horrível, mas também é maravilhoso, que é a dramédia. Eu amo, porque pra mim a vida é assim, ela é complicada, mas ela também é muito engraçada. E o Brooklyn Nine-Nine não chega a ser uma dramédia, mas ele faz, eu acho que ele tá num outro patamar, assim, porque com a ironia, ele não nega que existe um lado ruim na vida, ao mesmo tempo que ele tá sempre brincando com essas coisas, assim. Então ele consegue equilibrar isso muito bem. Não, acho total, assim, Brooklyn Nine-Nine é completamente... É engraçado quando você para pra pensar, porque é uma série de comédia numa polícia. Então, você pensa em séries, quando você fala série policial, o que você pensa? Você pensa em CSI, você pensa em FBI, Chicago PD, essas coisas assim, procedurais, pesadas, de investigação criminal. E Brooklyn Nine-Nine é uma série que tem o peso de falar sobre policiais, sobre investigação criminal, porém com a leveza do humor. Então acho que é isso que cativa, ela faz ela ser tão diferente. Não, eu fiquei pensando assim, outros exemplos que sejam mais ou menos que nem Brooklyn Nine-Nine, mas série policial engraçada, ou filme policial engraçado, eu fiquei pensando, Locademia de Polícia, Corra que a Polícia Vem Aí, que são coisas muito bestas, assim, então, tipo, o humor tá completamente fora da realidade, besterol. Assim. É besterol mesmo, eu confesso que eu acho engraçado, apesar de ter várias coisas datadas, mas eu ri. Desculpa. Mas aí um exemplo que eu achei mais próximo foi um Tira da Pesada, porque ele tem o lado humano. Você tem que gostar do Alex Foley pra embarcar nessa história com ele, assim, pra você achar graça das coisas, você tem que comprar a personalidade dele. Você quer ser amiga desse cara. E eu acho que é exatamente esse lado humano que você citou também ali no Tira da Pesada, que faz com que Brooklyn Nine-Nine possa fazer piada com coisa séria. Tanto que o Boyle tem, na 6ª temporada, se não me engano, tem um episódio que ele fala que eles fazem piada com coisas sérias, que é assim que ele lida com o trabalho. É uma maneira dele lidar melhor com o peso do trabalho, né? Com o peso de tudo que eles fazem. We see a lot of darkness in our line of work, and humor is one of our coping mechanisms. It's self-preservation through disassociation. What the It's something I've been working on with my therapist. Tanto que se você agora, assim, parar pra pensar, uma das cenas mais famosas de Brooklyn Nine-Nine, que é inclusive aquela cena que fez com que todo mundo falasse não pode cancelar a série, é a cena do I Want It That Way, que é basicamente uma mulher que ela está identificando o assassino do irmão, e aí todos começam a cantar Backstreet Boys. Tell me why ain't nothing but a mistake. Now number 5. I never wanna hear you say, woo! I want it that way. Oh, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Oh my God, I forgot about that part. É isso, assim, é a coisa quando você para, você reflete, você fala, nossa, né, tá meio, tá esquisito isso, mas é assim que Brooklyn Nine-Nine lida com a situação, e eu acho que reflete muito, faz até um comentário, como que a gente lida com isso nas nossas vidas, que a gente negar o peso de uma situação, às vezes é a gente tirar o peso desse problema também pra gente. É um meio mecanismo de defesa, assim. Só que isso exatamente. Só vai funcionar se a série se manter humana. Então é isso. E essa piada funciona porque a gente gosta dos personagens e a gente já falou de empatia aqui no Avontes, a gente tem essa conexão com eles. Só que é muito diferente você manter o seu senso de humor na vida e você ser insensível, você ser sádico em um momento trágico. Acho que é bem importante deixar isso muito claro, assim, deixar assim, importantíssimo, sabe? Que senso de humor, você encontrar, você ser irônico às vezes pra você conseguir seguir adiante, é muito diferente de você fazer piada num momento impróprio. Exato, eu acho que esse é um ponto, como você citou, que assim, a gente vem falando muito dessa leveza com que Brooklyn Nine-Nine trata de assuntos, mas ela também sabe de falar de assuntos sérios de um jeito muito bom, de um jeito muito coerente com a série. Então, a gente tem um episódio que eu acho que é um dos mais falados também da série, que é o episódio chamado Mumu, que é um episódio em que o Terry, que é o Terry Crews, ele seu amigo vai pessoal. Do cobertor da... Gente, meu amigo pessoal, vou contar. Terry Crews esteve na CXP e ele fez aquele negócio de balançar assim os peitos dele, e eu pedi assim, manda um recado pro Brasil. Ele fez isso na minha frente, quase morri. Love you, Brazil. I love you, Omelette. It's all good. Mas enfim, nesse episódio, o Terry Crews, ele é um dos protagonistas desse episódio, que ele é parado por um policial quando ele vai procurar um cobertor da filha dele na rua.
Ao mesmo tempo que no mesmo episódio, você vê em outro momento, uma outra piada que mostra o Jake pulando de uma janela com uma máscara, que parece ele um assalto, aí o policial olha pra ele e fala, isso parece divertido, né? Olha, que legal. Então, é um episódio que ele discute racismo, ele discute ali a própria violência policial, ele descobre como o sistema americano, ele trata questões diferentes, né? Enfim, então ele é super bem colocado e tem um momento super emocionante no final do episódio, que é o Terry falando ali com o Capitão Holt, falando sobre especificamente assim, porque ele quer denunciar, fazer uma denúncia contra esse policial que foi racista com ele, ao mesmo tempo que o Capitão Holt entende que o sistema, ele é tão falho, que ele fala, então eu prefiro que você trabalhe muito bem para que você consiga mudar esse sistema de dentro, para que você cresça dentro desse sistema, para conseguir fazer coisas lá na frente. Então, olha isso, é uma série de comédia. E olha as questões profundas que ela trata em um episódio de 20 minutos, sabe? But I wasn't harassed for being a cop. I was harassed as a black man. I'm not saying do nothing. I'm saying the most powerful action you can take is to rise through the ranks so that you can make large-scale changes. Eu lembro de chorar muito, 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 muito com esse episódio, essa conversa entre os dois, Terry Crews. E assim, eles estão, assim, no auge das suas atuações dentro da série, assim, porque eles conseguem manter o personagem ao mesmo tempo que eles transitam, assim, de ser bobo pra, tipo, chegar numa coisa muito pesada, assim, um episódio muito dramático, mas muito contundente no que ele fala. E eu acho que a história do Holt é um personagem maravilhoso, assim, e ela tá completamente relacionada com isso. A conversa deles é toda a história dele. Ele é negro, ele é gay, e ele teve que se provar a vida toda dele. Acho que desde o primeiro episódio eles já demarcam isso muito bem, porque o Jake tem uma cena que o Jake pergunta: por que você demorou tanto tempo pra virar capitão? Ele disse, por toda a minha história, mas agora eu tô aqui e eu preciso ser extremamente o melhor no que eu faço. E ele coloca esse peso em cima do trabalho dele, assim, pra se provar o tempo todo. The NYPD was not ready for an openly gay detective. But then the old guard died out. Suddenly, they couldn't wait to show off the fact that they had a highly ranking gay officer. I made captain. But all I ever really wanted was my own command. And now I finally got it. And I'm not gonna screw it up. E a gente tem várias nuances de vários personagens. Então a gente tem do Capitão Holt, a gente tem da própria Rosa, que ela trata da bissexualidade dela de um jeito muito real. Então, assim, ela tem medo de contar pra família, ela tem medo de ser negada pelos amigos, ela tem medo de não conseguir ser quem ela é, dela se descobrir, enfim. Existe toda uma construção da personagem desde o primeiro episódio até agora, na 7ª temporada que a gente tá. Então, muita gente se relaciona com isso, e o mais legal de toda essa história é que a atriz, a Stephanie Beatriz, ela também é bissexual, então ela incluiu essa história, né, essa narrativa pra dentro da personagem. Eu vi ali que foi uma sugestão mesmo dela pra que isso fosse incluso na série. Então, ele trata de temas com muita naturalidade, sempre nessa leveza, com humor, mas ao mesmo tempo de um jeito que é respeitoso com todo mundo. Something I'd like to say. I'm a pretty private person, so this is kind of hard for me, but here we go. I'm bisexual. Outro episódio que também é muito falado de Brooklyn Nine-Nine é o episódio que eles fizeram, o episódio do Me Too, né? Que é o episódio pra falar sobre assédio. Então, ele faz de novo isso, de um jeito que é engraçado, continua sendo engraçado, continua fazendo piada, mas fala de todas as nuances que envolvem esse assunto. Então, quando vai investigar um caso que envolve assédio dentro de uma empresa, elas vão falar tanto sobre, tipo, a impunidade de quem comete o assédio, de o estigma que cai na mulher. Então, tem uma discussão entre a Amy e a Rosa justamente sobre, será que a vítima tem que denunciar ou não? Como o peso que isso vai ter na vida dela, se ela faz um acordo com a empresa ou não, se tem como a dificuldade de provar que o assédio ocorreu mesmo, porque é aquela coisa, ele disse, e aí eles ficam tentando buscar provas, e a diferença e eles conseguem falar também, fazer um comentário sobre a diferença que fez. Tipo, sim, se você tomar uma atitude dolorosa, ela pode ter um resultado positivo, nem que não seja pra você, que seja pra outra pessoa. E acho que a série consegue fazer isso, assim, de uma maneira bonita. E eu gosto também de como ela coloca, tipo, ela fala a Amy e a Rosa estão no centro do episódio, mas o Jake,
Que é o... Que, de novo, tipo, você acha que ele vai ser bobo? E não, ele tá lá, ele apoia a Amy o tempo todo. Ele fala, tem um momento que ele fala, eu não conseguia dormir, aí eu vou dar um comentário sobre feminismo, e ele fala toda uma frase embolada, maravilhosa. Que tá lá, aquilo não afeta ele diretamente, mas ele se interessou a ponto de ouvir e fazer o que ele pode fazer. Não querer dar opinião, mas, sabe, entender como que qual que pode ser a parte dele ali, como que ele pode ajudar. Lindo. Amy's just upset because the historically entrenched patriarchy has created a culture of victim shaming that suppresses any power shift in our masculophallic system. I couldn't sleep last night, so I watched a documentary on Netflix about feminism. Exato, assim, é lindo. Então, assim, você para pra pensar o quanto a gente consegue aplicar disso na nossa própria vida, o quanto que a gente consegue assistir Brooklyn Nine-Nine e entender, assim, como você pode desconstruir através desses personagens. Como você estava citando, o próprio Jake, ele e a Amy têm uma relação maravilhosa desde o começo, assim, que era uma amizade, que foi virando um amor, que pra mim é um dos melhores casais de série que tem. E tem todas essas questões também de casal, do tipo, porque em um certo momento a Amy... É um mini spoiler, mas em um certo momento a Amy vai virar chefe do Jake, então isso vai alterar a relação deles, não vai? Como ele vai lidar com isso, como ele ajudou ela nesses problemas, então... Como a gente aplica isso pra nossa vida, sabe? Como quando a gente assiste esse tipo de série, como que a gente olha assim e fala, o que eu posso mudar? Como que eu posso mudar? Então é muito disso que o Avontes fala o tempo todo, que é o que as séries trazem pra gente, o que elas fazem com que a gente reflita nos campos da nossa vida, assim. Eu acho que Brooklyn Nine-Nine é uma das melhores coisas feitas nos últimos anos, total. Não, e tem várias coisas muito complicadas ali, assim, que você acha que é isso, as pessoas muitas vezes até acabam passando despercebido de tão natural que eles fazem. A própria diversidade que tem dentro da série, que você tem um elenco completamente diverso, a gente não precisa falar sobre isso, porque tá lá. É muito legal isso. Tipo, e aí você tem a relação do Peralta com os pais dele, que é super complicada, que você realmente vê que tem marcas na personalidade dele por causa disso. O trauma no começo da série fala muito do trauma do Terry de voltar a trabalhar no campo, porque ele tinha acabado de ter as filhas dele e ele tinha medo de morrer, porque ele é um policial, sabe? Você tem o Jake e a Rosa, o episódio que eles são presos, tipo, que começa a temporada com eles na prisão, é muito pesado e muito engraçado. O Jake é amigo de um canibal. Tipo, você para e fica... Ué. E a amizade entre os personagens, né? Eu amo, assim, tipo, quando você faz... tem o Boyle e o Jake. Aí você tem a Amy, a Rosa e a Dina. Dina, minha deusa. Meu animal espiritual é a Dina. E, sabe, mesmo a relação deles com o Captain Holt, como eles... É uma relação paterna, eles querem aprovação. E como ele aprende também, ele é todo durão, robótico, como é que ele vai aprendendo com eles. E é isso, você tem uma família ali junto com você. É muito, tipo, eu acho que assim, na moral da história, que Brooklyn Nine-Nine, se você comprou esse formato, você comprou os personagens, você... faz com que eles virem seus amigos. Você faz com que você aprende com eles, você troca com eles, você você faz se importar com todo mundo. Então eu acho que, claro, tem muita gente que pode assistir e falar, puta, não funcionou pra mim, é isso, não é meu tipo de humor, e tudo bem. Mas assim, se você embarcar nessa história, a gente tá dando o nosso atestado aqui de que, tipo, dá uma chance. Porque se você embarcar nessa história, você vai crescer muito, assim, que eu acho que esse é o tipo de conteúdo também que eu gosto muito de consumir, que me ajude também a me levar pra outros lugares no sentido humano, não só na mente, assim, de arte, enfim, de você evoluir como pessoa. Não, e a gente tá nesse momento que a gente precisa equilibrar o drama e a leveza. Não tem como a gente só ficar no peso das coisas, porque senão a gente não vai funcionar. Mas também a gente precisa casar as duas coisas. Eu acho que eu fiquei pensando, tipo, que essa é a única maneira de a gente continuar, a gente ir buscando os respiros, assim. Eu acho muito legal que o David Byrne,
vocalista do Talking Heads, ele tem há muito tempo um site que chama Reasons to be Cheerful, que foca justamente em, pô, tá tudo ruim, mas olha as coisas boas acontecendo. Aqui no Brasil a gente tem o Razões para Acreditar, que faz exatamente isso também, busca notícias boas, tipo, acho que eles têm até uma frase assim, ó, que as coisas boas estão acontecendo, você só não tá vendo. Porque a gente sempre às vezes foca muito no negativo. Hoje, atualmente, tá muito difícil não ver o negativo. E a gente não pode fechar o olho pro negativo. O John Krasinski fez agora, no início da quarentena, ele começou o Some Good News pra justamente procurar coisas pra levantar o espírito das pessoas, animar, pra fazer a gente chorar com a reunião do elenco de The Office também. O Gregório do Vivier fez um vídeo maravilhoso no Greg News também, falando justamente sobre a importância da arte pra gente lidar com a tragédia, tipo, como a arte ajuda a gente a entender a morte pra gente poder seguir com a vida. É um episódio muito bonito chamado Leveza, e eu acho que é isso. E a gente deu o exemplo de Brooklyn Nine-Nine porque é uma coisa muito, muito leve, que às vezes você nem vai perceber o quanto ela vai estar te fazendo bem, o quanto ela vai estar te fazendo questionar certos comportamentos, sabe? Ver, olha, exemplos bons de masculinidade, exemplos bons de feminilidade também, sabe? Eu acho que é meio por aí. Olha, eu tô até emocionada. Wait, are you crying? Yes. Ai, amiga, nem fala, gente. Eu gravo Veredito, eu choro. Eu gravo Avons, eu choro. Eu gravo tudo, eu choro. Porque é isso, assim, a gente precisa desse momento que a gente pode... Às vezes, quando eu falo desligar o cérebro, não é no sentido ruim disso. É pra você, sabe, só respirar um pouco, você trazer um pouco de leveza pra sua vida, você... Sabe, contar até 10, eu acho que Brooklyn Nine-Nine é uma ótima série pra que você, sabe, fique bem e você ainda reflita sobre coisas boas. Então, ó, ela é pra você rir, é pra você chorar, é pra você se emocionar, você se apegar com esses personagens. E você também pode discutir com a gente sobre Brooklyn Nine-Nine aqui nos comentários desse Avontes, que a gente falou aqui, enalteceu essa série. E agora que a gente tá citando coisas também sérias e filmes específicos, deixa aqui nos comentários quais outros exemplos de filmes e séries legais que a gente pode falar aqui no Avontes pra vocês, que vocês queiram que a gente discuta. Não esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal, ligar o sininho das notificações e até o próximo Avontes, que a gente vai esperar vocês aqui. Tchau!